Olá, boa tarde. Bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Constitucionalidade do acordo tributário do Convênio 100 será julgada amanhã no STF. Retirada da tarifa de importação da soja entra em debate hoje em Brasília. Contratos futuros do boi gordo na B3 encostam em R$ 275 por arroba e renovam recorde histórico. Na previsão do tempo, você vai saber quais regiões devem registrar chuva nos próximos dias. Brasil exporta 3,8 milhões de toneladas de café em setembro e registra recorde histórico para o mês, aponta o Secafé. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. O desconto do ICMS concedido aos agroquímicos pelo Convênio 100 é o tema de uma ação do Supremo Tribunal Federal. Amanhã, os ministros se reúnem para julgar a constitucionalidade do benefício fiscal, que já existe há 23 anos. Quem tem as informações sobre este assunto é a repórter Paula Cuenca, que está em Brasília. Paula, além de haver essa preocupação sobre o julgamento, o Convênio 100 também está para vencer daqui mais ou menos 3 meses. É isso mesmo? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, viu? Falando primeiro a respeito dessa ação direta de inconstitucionalidade que está no Supremo Tribunal Federal e tem o julgamento marcado para acontecer amanhã a partir das 2 horas da tarde. Este processo ele foi ingressado pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Eles pedem que não seja considerado constitucional o benefício fiscal, aquele desconto de 60% que é concedido a agroquímicos nas saídas interestaduais ali, o desconto de 60% sobre a base de cálculo do ICMS e também que não seja mais possível conceder o benefício para as operações internas, que fica a cargo de estados e do Distrito Federal, escolherem se também vão conceder esse tipo de benefício para os agroquímicos. De acordo com o Partido Socialismo e Liberdade, essa concessão de um benefício fiscal vai contra o direito fundamental da saúde e do meio ambiente equilibrado. Isso porque eles consideram que os defensivos eles fazem mal à saúde da população e também à saúde do solo, da água e prejudicam alguns insetos como as abelhas. Essa discussão acontece, então, no plenário do Supremo Tribunal Federal e fica já um grande risco para que, se for considerado inconstitucional pela maior parte dos ministros, é possível que, então, esses benefícios não possam mais ser aplicados aos defensivos. Mas, ainda assim, como você mesmo mencionou, o Convênio 100, ele tem apenas menos de 3 meses para para continuar com a validade. Isso porque o convênio foi renovado em abril, mas apenas até o dia 31 de dezembro. Tanto é que ontem teve uma reunião do Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, o CONCEFAZ, e o Convênio 100 foi um dos convênios citados ali como que precisavam ser debatidos para haver uma renovação. Nesta manhã está em andamento uma reunião do CONFAZ, do Conselho de Fazenda, que acontece aqui, que tem como o presidente o ministro Paulo Guedes, tem também a participação do secretário de Fazenda, Valderi Rodrigues. Os secretários de Fazenda de todos os estados estão reunidos por videoconferência debatendo diversos assuntos, mas o Convênio 100 não entrou na pauta desta manhã. De toda forma, existe uma preocupação muito grande para que haja o debate logo sobre essa renovação do Convênio 100, porque mais para o final do ano há um acúmulo de pautas tributárias, como a reforma tributária. A CNA, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, ela fez um estudo a respeito do impacto que a retirada do Convênio 100, caso ele não seja mais renovado, pode gerar para a agricultura. Vou até ler aqui alguns dados para não ter o erro. A CNA coloca que pode haver um aumento da carga tributária para a cadeia produtiva estimada de 40 bilhões de reais. Além disso, o impacto direto aos produtores de culturas mais comuns do país, as principais como soja, milho, café, trigo e arroz, seria de 16 bilhões de reais. Um aumento da taxa de inflação também calculado de 9,5%, ou seja, seria um reflexo muito grande para toda a questão de cesta básica e também para a inflação. Logo, produtores têm que ficar de olho tanto na questão da renovação, que pode ser debatida nos próximos dias, quanto também essa ação no Supremo Tribunal Federal, que corre o risco de se perder os benefícios concedidos apenas dessa vez aos defensivos. Obrigada, Paula. O pessoal é preocupado, como você disse, com a questão tributária aí, né? Vamos acompanhar.
E olha só, a redução da tarifa de importação de soja, farelo e óleo começa a ser discutida hoje à tarde em Brasília e deve ser votada até amanhã. O comentarista Alexandre Garcia traz os bastidores dessa discussão. Olá, meus amigos do agro, estamos envolvidos com problemas de superpotência produtora de alimentos, super exportadores, né? Discutindo agora essa TEC aí, a tarifa externa comum, já foi retirada para importar arroz, né? No momento em que foi necessário buscar um certo equilíbrio da oferta, demanda, preços, né? O governo muito preocupado com os preços num momento desses, né? Em que o poder aquisitivo da população em geral foi afetado por essa histeria, digamos assim, do coronavírus. E agora estuda-se milho, soja, né? Óleo de soja também, o problema das esmagadoras, o problema das rações, né? O dólar muito bom, convidando as exportações. E aí é preciso encontrar uma solução. Bom, e a propósito, a ministra Tereza Cristina está voltando de Portugal, foi lá conversar sobre mercado comum, mercado europeu, né? E as fofocas, as invenções, as narrativas, com a participação até da própria mídia brasileira em relação ao meio ambiente e o governo brasileiro e as posições do Brasil, né? Calúnias são levantadas contra o Brasil e apoiadas por muitos brasileiros, infelizmente. Mas são problemas de crescimento, né? Assim como muita gente aí nas famílias tem problemas quando entra na idade adulta, estamos entrando numa supermaturidade econômica do nosso poderio que vem principalmente da terra. De Brasília, Alexandre Garcia. O destaque agora é que o PIB do agronegócio brasileiro ampliou o crescimento para 6,75% na parcial deste ano, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Eu converso agora com a pesquisadora do CPEA, Nicole Renaud, que eu quero saber aí, quais são os motivos dessa elevação. Boa tarde, Nicole, bem-vinda. Oi, boa tarde, muito obrigada. Esse ótimo desempenho para o agronegócio nesse ano, que a gente vê, né, no resultado do PIB, ele decorre de um conjunto de fatores positivos. Primeiro, a agropecuária ela já tem uma resiliência, né, usual, né, a crises econômicas pelas suas características de elasticidade de oferta e demanda. Esse ano nós tivemos uma excelente safra agrícola, né, que impulsionou o PIB dentro da porteira. Como muitas atividades do agro são essenciais, o setor não pôde parar, né? Então, os agroserviços, né, do agronegócio, eles continuaram produzindo e gerando renda, né, mesmo no período de pico da paralisação. No cenário externo, né, nós temos um cenário duplamente positivo e o agronegócio é um grande exportador líquido, né, se beneficiou desse cenário. Duplamente porque nós temos a demanda aquecida, né, com destaque aí para o efeito da China e o real desvalorizado. E um último ponto que eu destacaria é o auxílio emergencial, né, que ele teve um impacto muito importante como suporte à renda das famílias e acabou garantindo também que a demanda interna pelos produtos do agronegócio não fosse prejudicada pela pandemia. Então, esse conjunto de fatores positivos que se reflete nesse resultado, né, excelente do PIB do agronegócio. O segmento primário, Nicole, avançou em 18,46% nos primeiros 7 meses do ano. Por que o setor da agroindústria não teve esse mesmo desenvolvimento? Foi a questão da pandemia mesmo? Foi a questão da pandemia, né? A agroindústria, ela foi, sem dúvida, dentro do agronegócio, o segmento que mais sentiu o impacto da pandemia, né? E essa queda no PIB reflete uma retração de produção agroindustrial, né? E quais foram as agroindústrias mais prejudicadas, né? Aquelas que produzem produtos não essenciais e que dependem da demanda doméstica brasileira, né? Então, essas indústrias tiveram um choque de oferta e de demanda, né? Temos, por exemplo, então, a indústria têxtil, de vestuário, de calçados, de bebidas, né, que tiveram esse choque relacionado à pandemia. Em relação ao PIB do agro, a tendência é que continue crescendo, como é que você avalia isso?
Sim, a tendência é que continue em alta, né, e que feche o ano com um crescimento importante. Até agora, esse crescimento que nós temos em 7 meses, né, ele é o maior crescimento para um período desse de 7 meses desde o início da série histórica. E as perspectivas são positivas e elas se concretizando, a gente pode ter o agronegócio com uma representatividade de até 25% do PIB brasileiro nesse ano, né? Então, há, claro, uma incerteza relacionada, né, com o patamar da taxa de câmbio, a retomada, demanda doméstica, né, qual vai ser a velocidade de retomada da economia, o que vai acontecer quando a gente encerrar o auxílio emergencial, mas, em geral, considerando o balanço de forças, a gente tem uma perspectiva boa e, para esse ano especificamente, certamente o setor vai acumular um forte crescimento do PIB. Muito bom ter você com a gente aqui, Nicole, trazendo boas notícias para o agro. Isso é sempre importante, a gente fica feliz aí com esses dados. Uma boa tarde para você, volte mais vezes aqui com a gente. Boa tarde, até mais. As exportações de café atingiram um recorde histórico para setembro, com 3.800.000 toneladas embarcadas. Os dados foram divulgados ontem pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Segundo o Secafé, em setembro, o Brasil exportou 3.800.000 toneladas de café, o maior volume já embarcado para o mês, e que representa um aumento de 8,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O café arábica correspondeu a 74,8% dos embarques brasileiros, com 2.800.000 sacas. De acordo com o Conselho, o resultado poderia ter sido ainda melhor se não fossem os problemas logísticos de falta de containers e espaço nas embarcações. Segundo consultoria Safras e Mercado, o fluxo externo acelerado pressiona cotações do café em Nova York. A gente conversa agora com o Gil Barabá, que é analista da Safras e Mercado, para entender como é que ficam os preços. Gil, o clima continua impactando no mercado? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Olha, sem dúvida nenhuma, essa questão das exportações, que nem você falou, esse fluxo pesado, acelerado de exportações do Brasil, ele joga contra os preços. Por outro lado, você tem esse clima, né, e essa incerteza, essa depreciação, essa deterioração das lavouras, que deve ter sequelas para a próxima safra brasileira. Então, a gente está vendo um equilíbrio. No meio disso tem dólar, tem petróleo, tem toda essa incerteza financeira e gera essas flutuações que a gente está vendo no preço internacional de café. Você está falando aí de incerteza, mas a gente quer saber qual que é a tendência para os próximos dias. Olha, o clima é uma variável importante, então essas chuvas previstas para essa semana e começo da semana que vem, elas devem ser monitoradas, porque elas aí servem para suavizar o problema climático aqui nas áreas do Brasil. O dólar é outra variável, né? E, por outro lado, você tem esse fluxo pesado ainda, né? Você tem café que segura aí os preços no curto prazo. Mas eu diria que para você monitorar no curto prazo seria o clima, basicamente aí como é que vai ser o comportamento, se a chuva vai vir no volume esperado ou não, como é que vai ser a reação das lavouras, o pós-chuva, florada, pós-florada, tudo isso deve ser determinante para os preços aí nas próximas semanas. Gil, também há informações aí de atrasos nos embarques do café por questões de logísticas aí, né? Falta de containers, o que está acontecendo? Explica um pouquinho para a gente. Olha, Kelly, o que está acontecendo é o seguinte, a safra é grande, né? É uma safra enorme, você teve uma concentração de vendas num período e daí o gargalo logístico apertou. Então, quer dizer, faltou caminhão, faltou espaço em armazém, né? Por conta dessa safra grande que o Brasil está colhendo, né? Essa safra recorde que o Brasil está colhendo. Então, isso levou a esse gargalo logístico. A tendência é que você, passando desse período de safra, avançando os meses, você comece a normalizar. Enquanto isso, você vai continuar com esses problemas aí de espaço em armazém, problema aí com a questão logística, tanto nos portos como nas regiões de origem. Queria agradecer sua participação com a gente. Vamos acompanhar esse mercado do café. Te espero aqui com mais informações. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.